O livro de Romanos, ele foi escrito por Paulo, é uma epístola, né? Uma carta aos romanos. Paulo queria alcançar a Espanha, que era o fim do mundo, né? Naquela época, era o fim do mundo, era final do Mediterrâneo, lá para fora do Mediterrâneo. Ele queria alcançar a Espanha e em Roma já havia crente, já havia igreja em Roma. Então ele escreve essa epístola, essa carta à igreja que está em Roma, para fazer contato, e ele queria utilizar Roma como ponto de apoio para alcançar a Espanha. A proposta era essa inicial. E ele escreve essa epístola, essa carta para os romanos, e é interessante que não foi ele que abriu a igreja de Roma. Os historiadores dizem que ninguém sabe quem abriu a igreja de Roma. Há alguns que falam até que pessoas do dia de Pentecostes foram levando o evangelho, né? Mas Paulo escreve para eles, e é uma carta onde ele apresenta a salvação em Cristo Jesus. Os primeiros 11 capítulos, Paulo vai traçar isso, explicando para os romanos o que é a salvação em Cristo Jesus, como se processou essa salvação. A epístola de Romanos é maravilhosa para você entender o que é a salvação. Ele faz isso nos primeiros 11 capítulos. E os irmãos de Roma passam a entender isso. Mas como nas epístolas de Paulo, nas cartas de Paulo, geralmente tem a parte teórica e tem a parte prática. Ou seja, ele fala do ensinamento e ele vai falar da vivência desse ensinamento. Fala da teologia, a doutrina e a prática. Do capítulo 12 em diante, a gente tem a vivência daquilo que foi ensinado nos 11 capítulos anteriores. E é isso que a gente vai começar a ler aqui. O que Paulo disse sobre a vivência daquele que é salvo. Como o que é salvo tem que viver. Amém? Ele falou para os irmãos de Roma. Mas a gente vai lendo aqui e a gente vai tentando ver o que dessa epístola escrita para esses irmãos de Roma, o que dessa epístola serve como aplicação para os nossos dias, ok? 2000 anos quase depois. É estranho isso, você pensar o que um texto de quase 2000 anos pode aplicar no meu dia, hoje, aqui no século 21. Então, como ele está falando para a igreja, ele está falando para a igreja de Roma, esses pontos servem para nós também, podem servir para nós, para aplicabilidade nas nossas relações, no nosso trabalho como igreja. Vamos lá? Romanos capítulo 12, vamos começar no versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele colocou lá. Vamos lá, Romanos capítulo 12, vamos começar pelo versículo 1. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é fantástico, né? Ele já começa aqui no capítulo 12, versículo 1, falando algo que é como se fosse um contrassenso, uma contradição de termos, né? Ele roga, suplica ele aos irmãos, e ele suplica pela essa compaixão de Cristo. Em alguns textos vai dizer pela misericórdia de Cristo. Aqui no capítulo 12 fica fácil de entender o que ele estava querendo dizer com a misericórdia de Cristo, porque foi o que ele falou nesses 11 capítulos anteriores, desse Deus de misericórdia que em Cristo alcança a todos nós. Cristo que é oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Então é por essa misericórdia que ele roga aos irmãos. Por essa misericórdia, irmão, eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é uma contradição de termo. Porque o sacrifício era levado ao altar e se imolava.
matava o animal e derramava-se o sangue, correto? Sem derramamento de sangue não há remissão. E Paulo faz alusão a isso e diz que que os irmãos de Roma, os crentes de Roma, deveriam oferecer o seu corpo como esse sacrifício, só que sacrifício vivo, não um sacrifício morto, porque o cordeiro que deveria ser morto já foi morto pelos seus pecados. Então, o sacrifício que cabe a cada um de nós é um sacrifício vivo. E fica estranho entender isso, porque esse sacrifício tem que ser santo e agradável a Deus, como os outros sacrifícios eram. Não podia ser com mancha, não podia ter defeito, não é? Tinha que ser um sacrifício perfeito. E outra coisa, agradável a Deus, ou seja, segundo o que Deus determinou. Não dava para oferecer como sacrifício qualquer coisa, tinha que sacrificar aquilo que Deus determinou, ou seja, o sacrifício tinha que ser feito para agradar a Deus, do jeito que Deus queria, e não do jeito daquele que vinha sacrificar. Ou seja, pessoas vinham sacrificar aquilo que eles tinham vontade de sacrificar, aquilo que eles achavam interessante, que eles achavam legal. Não. Você tem que sacrificar aquilo que é agradável a Deus e não o que é agradável a você. E Paulo explica isso para os romanos. A sua vida tem que ser esse sacrifício. Os vossos corpos têm que ser sacrificados a Deus, mas um sacrifício vivo. Aí é legal, porque você começa a entender o que Jesus disse lá atrás. Ele fala assim: quem não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Pô, gente, maneiro. Não é legal? Eu nego a minha própria vontade. Não vou fazer segundo a minha vontade. Eu tomo a minha cruz. E quando Jesus falou isso em Lucas 14, a cruz não significava o que significa hoje. Não é? Hoje é vitória, hoje é liberdade. Não, Jesus ainda estava vivo, ele não tinha sido morto ainda. Então, quando ele falou isso, a cruz significava o que a cruz significava: morte. Morte. E era morte com requinte de crueldade, né? E ele diz que tem que ser uma morte voluntária, tomar a sua cruz, não é ser pregado, ser colocado. Você tem que voluntariamente tomar a sua cruz e segui-lo, morrer para esse mundo, morrer para você mesmo, morrer para suas próprias vontades e viver para Ele. Apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está falando para a igreja de Roma. Gente, vocês têm que apresentar os vossos corpos, porque senão você não pode ser discípulo do Senhor. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome essa cruz a cada dia e siga-me. A cada dia. Não é uma atitude, um único dia, um único evento. Não, é a cada dia eu preciso morrer. A cada dia eu tenho que negar a mim mesmo. A cada dia. Morro para as minhas paixões, morro para a minha vontade, eu morro para os meus projetos, eu me apresento diante do Senhor a cada dia. Um sacrifício vivo, uma adoração não apenas de lábios, porque é legal, a gente vem, canta, Senhor te amo, Senhor te quero e tal, e a gente sai daqui, vai embora e passa cheque sem fundo, faz o que quiser, dá fechada no outro na rua, avança sinal vermelho, tá nem
nem aí, não paga imposto, e, irmãos, vai chegar aqui no outra semana e a gente canta bonito, canta. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para o pessoal lá de Roma. Os cristãos de Roma, vocês não podem ser assim. Não é o sacrifício de Cristo, a misericórdia de Deus que eu apresentei nesses 11 capítulos, ela tem que mudar a tua vida de tal maneira que você abandone a sua velha maneira de viver e não adore a Deus apenas de lábios, mas de todo o teu corpo, de todo o teu ser. Quem encontrou Jesus, quem encontrou Jesus se entrega por completo. Quem não encontrou Jesus não se entrega por completo. E é interessante assim, eu coloquei, é saber que encontrei a verdadeira vida. Poxa, pastor, tem que negar a mim mesmo, negar a minha vontade, negar os meus sonhos, negar meus prazeres, negar isso tudo por Ele? E como é que eu vivo? Não, você não entendeu. Essa vida que aparece na televisão, bonita, cheirosa na televisão, mas dá a impressão que é cheiroso, né? Essa coisa light, soft, maravilhosa, essa não é a verdadeira vida. É só propaganda do mundo. E o mundo jaz no maligno. A vida verdadeira está em Cristo. Porém, quem não está em Cristo não consegue ver a verdadeira vida, porque não consegue ver o reino. Quem não está em Cristo não consegue experimentar, entrar no reino. Por isso, a única referência de vida que tem é essa vida que o mundo mostra. Mas quando você encontra Cristo, você encontra a vida, os seus olhos brilham e você fala: uau, a minha busca terminou, encontrei. Como diz Jesus nas parábolas do reino, eu encontrei a pérola de grande valor. E quando o mercador encontra a pedra de grande valor, o que ele faz? Ele vai, vende tudo que ele possui e adquire aquela pedra, aquela pérola, não é? Encontrei a pérola. Mas agora você não tem nada, mas eu tenho a pérola. Eu abri mão de tudo, porque eu encontrei a pérola de grande valor. A minha busca terminou. Quando você encontra a verdadeira vida, você abrir mão da vida falsa é fácil, né? Agora, quem não encontrou a verdadeira vida, fica difícil abrir mão da vida falsa, irmãos. É difícil renunciar, porque não está vendo a verdadeira vida. Então, às vezes, vem até buscar a Deus para agregar mais nessa vida falsa. Estranho, né? E é isso que ele está dizendo para nós. Nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos para o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que ele está fazendo paralelo, né? O apóstolo Paulo, ele usa muito desse paralelismo. Como judeu, ele aprendeu através do judaísmo, e o judaísmo usa muito do paralelismo, esses, como é que a gente fala, contrapontos, ideias ou situações que são, como é que a gente coloca? São duas situações, uma ao lado da outra, que podem ser contraditórias. Ele fala isso aqui: não vos conformeis, mas transformai-vos. Você vê que são duas ideias paralelas. E ele usa isso muito nas epístolas. E quando você vê uma coisa que se repete muito, abra o olho, porque isso é importante para você entender o texto.
Ele fala para você não se conformar ao mundo, não tomar a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Como nós falamos antes, esse mundo não é a vida verdadeira. O mundo jaz no maligno. A Bíblia chega a chamar de esse tempo que nós estávamos no mundo, de dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. É tipo quem assistiu Matrix, lembra de Matrix? O cara está vendo aquela coisa maravilhosa, mas não sabe que é pilha de computador, né? O cara não sabe o que está acontecendo. É mais ou menos isso. Ele fala, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar algo aqui dentro. Tem que mudar algo dentro da nossa mente, a nossa forma de enxergar as coisas. Não tome a forma do mundo, não seja parecido com o mundo. E esse parecido com o mundo não tem a ver com a roupa, não tem a ver com o seu penteado, não tem a ver com a sua casa, não tem a ver com os locais que você anda. É aqui dentro, ó. Tem a ver com a sua crença, tem a ver com a sua forma de perceber a realidade. Isso tem que ser transformado para que você seja parecido com Jesus, até que Cristo seja formado na tua vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu escrevi aqui, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, para que a gente viva naquilo que é a vontade de Deus, para que a gente viva conforme Deus deseja que vivamos, a verdadeira vida, a verdadeira forma de viver. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus, viva a vida do jeito que agrade a Deus. Não é viver a vida para agradar a si mesmo, porque as pessoas do mundo buscam isso, agradar-se a si mesmo, mas nós não. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Deus enviou seu Filho para morrer naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. A morte que era nossa, Ele morreu no nosso lugar. O nosso sacrifício, o sacrifício da nossa vida, seria um sacrifício imperfeito, um sacrifício manchado, um sacrifício que não agradaria a Deus. Mas Jesus foi um cordeiro sem mancha, sem quebradura, perfeito. Ele nos substituiu naquela cruz. Isso é lindo, irmãos. Mas vamos avançar. Diante disso, diante desse pressuposto, versículo 3, Paulo vai dizer assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E isso aqui é interessante, porque Paulo está dizendo, olhe para você e veja quem você realmente é. Quem você realmente é. Que você não busque ser além daquilo que você é, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque tem gente que se acha, não é? Já viu gente que se acha? Gente que está acima da média. E Paulo está falando, não, olha para você, reconheça quem você é. E quem nós somos, irmãos, diante de Deus? Isso aqui é bacana, é a grande pegadinha, né? Quem nós somos diante de Deus? Diante de Deus nós somos pecadores, perdoados, chamados para servi-lo com os dons que Ele mesmo nos deu. Legal isso? Somos pecadores, perdoados, chamados para servir a Deus com os dons que Ele mesmo nos deu.
Esses somos nós. E é isso que Paulo está falando para os romanos. Vocês são esses. Não pense que você é mais do que o outro. Não. Você não é maior do que ninguém. Eu escrevi algo aqui interessante. Se você é mais antigo e mais experiente, isso fará com que você sirva mais e melhor ao próximo. Se você é mais antigo e mais experiente, você não é mais que o outro. Não. Isso apenas fará com que você sirva mais e que você sirva melhor ao próximo. Fomos chamados para servir. Jesus chega a dizer que aquele que é o maior se faça menor. Aquele que acha que é maior do que todos, sirva a todos. Ele chega a dizer assim: quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo à mesa? Aí ele fala: mas eu entre vocês sou aquele que serve à mesa. Eu dei o exemplo, eu lavei os pés de vocês. Isso é lindo, irmãos, porque isso quebra essa ideia de hierarquia no meio dos irmãos lá da igreja de Roma. Vocês não têm que ficar hierarquizado, o maior. Não, é simples. Se você é mais antigo, se você é mais experiente, se você conhece mais de Deus, então você tem condição de servir mais e servir melhor. Porque a tendência do mundo qual é? Pensa lá em Roma, como que era? Quanto maior, menos você trabalha. Quanto maior, mais você recebe. Quanto maior, mais título você tem. E o final de tudo é querer ser o imperador. E era uma briga para ser imperador, um matava o outro, aquela disputa para ver quem era o maior, quem podia ser o 01. Era luta louca, gente, em Roma. E o apóstolo Paulo está lembrando que Jesus disse: não. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Use isso com sabedoria. O conhecimento, ele não deve ser utilizado como uma moeda para controlar os outros. Não. Fomos chamados para a liberdade. Isso é lindo. Então, diante desse pressuposto aí, mais esse pressuposto, olha o que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele pega aquela metáfora do corpo que ele utiliza em Coríntios, lembra? Coríntios, acho que é 12, né? Ele utiliza essa metáfora do corpo e ele começa a usar isso para os romanos também. Versículo 4, vai lá comigo. Olha que bonito isso aqui. Ele vai dizer assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Você viu o paralelismo? Não viu o paralelismo? No capítulo 4 ele fala: somos muitos membros. No versículo 4, né? Muitos membros. No versículo 5 ele fala: somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. A gente está agarrado um no outro. Legal isso, né? Um está conectado no outro. Versículo 6: de modo que tendo diferentes dons, aleluia, diferentes dons. Isso aqui dá uma quebrada na gente legal, porque se você sabe alguma coisa, saiba que foi Deus que te deu. Então não há virtude alguma, porque não foi você que desenvolveu, foi Deus que te deu. Agora você pega o que Deus te deu e você quer usar para controlar os outros. Para, você não era nada.
Você era, como diz o outro lá, escravo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Era o que você era. Era o que você era. Paulo fala isso para a igreja de Roma, para os irmãos. Irmãos, vocês eram perdidos. E se você tem alguma coisa, foi um dom de Deus. Foi dádiva de Deus para a tua vida. Diferentes habilidades dadas pelo Espírito Santo com um único propósito, né? Diferentes habilidades dadas pelo Espírito Santo com um único propósito: servir ao Senhor e servir uns aos outros. Volta lá, onde é que eu estava? Assim como, versículo 6, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7, se é mistério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Isso me faz pensar em alguma coisa. Os irmãos lá de Roma, Paulo estava dizendo para ele: vocês precisam saber qual é o teu dom, qual é a tua chamada, qual é a tua vocação dentro do corpo. Porque quando você não sabe a sua vocação dentro do corpo, é um problema. É o cara que quer dar aula na escola bíblica dominical, mas não era para ele estar na escola bíblica dominical. E ele gera um problemão lá na escola bíblica dominical, porque ele acha que ele é professor da escola bíblica dominical. Mas às vezes era para ele ser um diácono, aquele que reparte, que diz aqui, né? O que reparte. Era para ele estar, de repente, como diácono. Ou então era para ele estar ajudando na obra social, ou fazendo um outro serviço. Mas não, eu gosto disso aqui, eu quero estar aqui. E não é. Lembra o que Paulo fala lá em Coríntios 12? Eu escrevi aqui, ó. Versículo 17, ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Somos membros uns dos outros. E quando um falta, faz falta. E quando a mão quer ser orelha, fica meio estranho. O corpo acaba não ouvindo direito, porque a mão não foi feita para ouvir. Então você deveria estar se aperfeiçoando para entender a vocação de Deus na tua vida dentro do corpo. É isso que Paulo está falando para os irmãos lá de Roma. Legal, né? Isso tem uma aplicação bem legal para a gente, né? Bem legal. Não somos maiores uns que os outros, temos apenas funções diferentes. E um precisa do outro. No mundo, lá em Roma, do lado de fora da igreja, não era assim. Todo mundo queria ser imperador, todo mundo queria ser senador, todo mundo queria ser um cargo importante, todo mundo. E ninguém queria fazer as coisas mais simples, mais básicas. Ninguém queria servir, todo mundo queria ser servido. E tem uma frase que a gente usa muito, né, que eu acho esquisita, eu faço até algumas piadas dela, né? Uma vez encontrei esses pastores que se acham grandes, né? Grande servo do Senhor. Grande servo do Senhor. Aí ele falou assim: agora você está me vendo aqui? Tem esse carro bonito, tem essa casa bonita, eu tenho tudo isso aqui, mas eu comecei do nada. Eu comecei limpando o chão da igreja. Quer chegar onde eu cheguei? Passa por onde eu passei. Hoje tem muita gente que me serve, que me ajuda, mas antes era eu. Eu fiquei pensando: meu Deus, ele foi no sentido contrário de Jesus. Porque Jesus, sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou e se aniquilou e se esvaziou, tomando a forma de homem. E como homem ele se tornou servo e serviu a cada um de nós. E Paulo, em Filipenses, ele diz antes assim: tende vós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. Não é isso que ele está falando? Você tem que ser igual a Jesus. É ir do grande para se tornar pequeno. Mas a lógica fora da igreja lá em Roma, qual era a igreja, a lógica do lado de fora, do mundão lá em Roma, na cidade? Era você ir do pequeno para o grande. Ou seja, a métrica do sucesso para os romanos era diferente da métrica do sucesso para a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, importa que ele cresça, que a gente diminua, mas que ele cresça, que o nome dele seja glorificado. Temos funções diferentes, não existe uma função maior que a outra. Todos têm o seu lugar no corpo. Ok? Continua aí, estávamos no 8, né? Vamos para o versículo 9. Ih, já está indo para o final já. Que maravilha. Versículo 9. Olha o que Paulo fala. Você que é salvo, agora pratique, viva conforme essa salvação que você recebeu. Versículo 9 ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gente, olha o que Paulo falou para os irmãos lá de Roma. Irmãos, amem de verdade. Legal, né? Ama de verdade, irmão. Não ama de brincadeirinha, não. Não é amistoso, não, irmão. É de verdade. 1 João 3,18, João diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu faço isso aqui, quando eu leio isso aqui, toda vez eu lembro da minha esposa. Toda vez eu lembro da Eliana. Minha esposa, você não sabe o que eu passo, irmão. Eu falo, te amo, 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 te quero, te quero, te amo, te amo, te amo. Ela fala, então leva o lixo lá para fora. Ui, compra pão para mim. Ai, Jesus. Ai, e ela gosta de fazer essa bagunça aqui. Não amemos de palavra, mas por obra e em verdade. Ai, Jesus, Senhor, a mulher que tu me deste, Senhor. Porque, gente, a gente não ama de verdade. A gente ama de brincadeirinha. Aquele beijinho falso. Ah, para! Para com isso. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Imagina esse impacto para o povo lá de Roma, que os caras viviam de aparência. O pessoal de Roma vivia de aparência. Quem não tinha, tinha que aparentar que tinha. Tinha que parecer que estava bem na fita. Para conseguir cargos e coisas, você tem que se mostrar poderoso. Não importa se você é poderoso, tem que parecer poderoso. Ok? Versículo 11, vai lá comigo. Versículo 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Uau! Sentiu um treco aí não, irmão? Vocês, hein? Não seja vagaroso no cuidado, sede fervoroso. Já viu quando você coloca aquela panela para ferver, e você coloca a tampa, e a tampa não consegue, fica... tá fervendo, tá em ebulição, o negócio tá ali, fervente. É isso. Não seja vagaroso no cuidado. Você está cheio do Espírito, você está ali fervendo, você quer fazer a vontade do Senhor, você quer servir o Senhor, você não consegue ficar parado. É o famoso ciricutico de crente. O cara não consegue ficar parado, tem que servir, tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa. E eu escrevi aqui: o cuidado com o próximo. Não seja vagaroso no cuidado, não seja lento no cuidado. É cuidar do outro. O cuidado com o próximo. Quem é maduro, cuida de quem precisa. Quem é maduro,
cuida de quem precisa. Irmãos, cuidar do outro é um sinal de maturidade, sabia? Pensa na tua casa aí, sempre tem aquele montão de irmão, aí os pais ficam velhinhos, aí você vê quem é mais maduro, sempre diz, não, eu vou lá, eu cuido. Interessante, né? Quem não é maduro, eu tenho dificuldade, meu emprego, eu não posso, não vai dar, mas quem é maduro, não, eu vou lá. Porque quem é maduro, ele cuida do outro. Por isso, mulher amadurece mais rápido que homem. Porque meu filho nasceu, tacamos na mão do meu filho o quê? Um carrinho e uma bola. Minha filha nasceu, o que a gente tacou na mão dela? Uma miniatura de ser humano para ela aprender a brincar de cuidar. A gente não faz isso? Dá uma miniatura de ser humano para aprender brincando a cuidar. E o cara tá jogando bola, meu irmão. O cara tá correndo atrás de pipa. O cara tá jogando videogame. E ela tá aprendendo como que cuida, fazer comidinha, fazer chazinho, fazer não sei o quê. Aí quando chega lá em cima, lá na frente, cara, elas ganham de lavada da gente. Até o cara amadurecer demora, mas depois que pega, vai legal, né? Mas até tem uns caras com 40 anos que acorda de mamãe, meu Nescau, 40 anos. Trocando DVD de PlayStation. 40 anos de idade, irmão. Sabe o que é isso? Ele precisa ser cuidado. Ele não consegue cuidar. Se deixar na mão dele, morre. Ele não consegue cuidar nem do cachorro. O peixinho, a calopsita, ele deixa morrer. Cuidar é sinal de maturidade. Versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aí agora o pastor Evalino vai pular ali no poder, aleluia! É verdade! Não, é verdade, é da irmã lá, é da irmã lá, é verdade, hein? Vamos lá, versículo 13, vai comigo, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Isso aqui é lindo, né? Vocês têm que ter uma comunhão tão boa que você se sente livre. Ai, meu Deus, espanhol na cabeça. Você se sente livre, se sente a liberdade para pedir ajuda. Quando você está entre irmãos que se cuidam, você tem liberdade para dizer, irmão, hoje eu não tenho como pagar a conta de luz, cara. Vamos cortar, já está na segunda, tem como me dar uma ajuda? E você não tem que dar muita explicação, porque um confia no outro, um cuida do outro. Irmão, eu não tenho dinheiro, mas vou arrumar aqui, vou ajudar, vou fazer de um jeito, vamos tentar. Pegou? Agora, quando não há isso, quando não há cuidado mútuo entre nós, o cara passa na miséria, passa no problema, está arriscado o cara pedir ajuda lá para o pessoal do mundão, mas não tem coragem de pedir para os irmãos da igreja, porque não há cuidado, não há maturidade. Continua, versículo 14, abençoai aos que vos perseguem. Lindo esse aqui, né? Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amaldiçoeis, isso. E é legal que ele fala assim, seja diferente. Quem está morto não fica correndo atrás dos... Eu que escrevi isso aqui. Quem está morto não fica correndo atrás dos seus direitos. Vou até repetir isso aqui, mexe com todo mundo, né? Quem está morto não fica correndo atrás dos seus direitos. O cara pisa no teu carro. Você sabe com quem você está falando, meu irmão? Lá na minha igreja tem um juiz que frequenta lá. Ó, tem um irmão que é policial. Que é isso? O cara dando carteirada. O irmão dando carteirada. Não pode, você morreu. Você está morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Versículo 15, ele fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai
com os que choram. Vou repetir isso aqui que é lindo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não perca a sensibilidade. Não perca a sensibilidade. Porque muitas pessoas se tornam insensíveis. Lá em Roma, as pessoas eram tão insensíveis que se alguém tinha um bebê que não queria, jogava na rua. Naquela época, lá em Roma, se matava a criança que não queria. O pater família, o pai de família, tinha poder legal de um filho dando problema, mandar matar o filho, apoiado pelo Estado. Era assim. E Paulo está falando para o pessoal de Roma, lá para os irmãos de Roma: irmãos, alegre-se com os que se alegram, mas também chore com os que choram. Não perca a sensibilidade, não se torne insensível. Insensível? Sem sentimento? Nosso Deus sente, correto? Lembra disso? Nosso Deus sente. Chega no Salmo 115, ele fala para aqueles que produzem imagem, que adoram imagem, fala assim: torne-se semelhante a eles que adoram. Semelhante a eles, ou seja, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro, tem mão, mas não apalpa, não tem tato. Ele está falando de visão, audição, olfato, sentido. Os ídolos desse mundo são insensíveis. E quem adora os ídolos desse mundo se tornam iguais a eles, insensíveis. O cara ama tanto o dinheiro, adora tanto o dinheiro, que alguém passa fome do lado dele, mas ele não sacrifica o ídolo. Eu não vou matar o meu ídolo, eu vou acumular o meu ídolo. Insensível. Continua comigo lá, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aleluia. Paulo diz para os irmãos lá de Roma: acaba com essa competição entre vocês, cara. Acaba com isso. Porque essa coisa de você ambicionar coisas altivas, coisas grandes, eu vou ter o melhor dessa terra, isso só gera competição no meio de vocês. Não é mediocridade, hein? Não é mediocridade. É ser servo de todos. Quando um tem mais, olha o que eu escrevi, quando um tem mais privilégio que os outros, isso gera nos outros o desejo de ter também esses privilégios. Quando alguém diz que ser senador é que é bom, ser imperador é que é bom, lá no mundo, em Roma, né, lá fora, o que o pessoal quer? Eu quero isso. E começa a correr atrás disso. E Paulo fala: na igreja não pode ser assim. Não fica ambicionando coisas altas. Eu quero cargo tal, eu quero cargo, porque cargo tal eu consigo lá no púlpito pegar o microfone. Cargo tal, eu fico só lá arrumando os carrinhos no estacionamento. Vem pra cá, para o carrinho aqui, para o carrinho aqui. Não, eu quero lá pegar o microfone e falar com todo mundo. A paz do Senhor. Ih, para. Lembra, se você quer ser o maior, lá em Roma, Paulo está falando, se você quer ser o maior, saiba que você só vai ter mais faxina. Se você quer crescer, saiba que você vai servir mais, você vai trabalhar mais, porque os grandes servem mais. Vai lá, 17. Ei, chegamos na reta final. 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Nós somos pacificadores. Vocês têm que ser pacificadores, porque vocês têm um Deus que defende vocês. Vocês têm um Deus que defende vocês, um Deus misericordioso. Versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, se for possível, quanto depender de vós, tende paz
com todos os homens. Deixa lá, volta lá. O 18. Você viu que tem um condicionante ali? Se esse versículo é assustador, irmão, porque ele vem falando de coisas absolutas o tempo todo. Faça assim, faça desse jeito, e pá, vem quebrando as pernas, vem quebrando costela, quebrando tudo. Quando chega no versículo 18, ele fala: se for possível. Porque nem sempre vai ser possível, irmãos. Tem gente que te ama de graça, você não fez nada, mas em compensação, tem gente que te odeia de graça, nunca conversou com você, nunca falou com você, passa na tua casa em frente, ainda coloca um despacho lá bacana, arrumado, lá, pá, sapinho costuradinho, você corre de manhã, misericórdia, que é isso aqui? Nem sabia que eu tenho inimigo. Tem gente que te odeia de graça. E o que o apóstolo está dizendo aqui? Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos, ou seja, faça a tua parte. Ele quer ser meu inimigo, mas eu me recuso a ser inimigo dele. Como é que a gente acaba com o inimigo? Ora por teu inimigo, ama o teu inimigo, ora pelo que te persegue, dá a outra face, anda a segunda milha, dá também a capa. Acaba com o inimigo, nós somos pacificadores. Ninguém consegue brigar com alguém que não quer brigar. Você empurra o cara vai para lá. Você derruba o cara no chão, o cara cai no chão. Você rola para lá, o cara rola. Você chuta, o cara xinga a mãe dele, ele fica quieto. O que aconteceu com esse cara? Como é que eu brigo com alguém assim? Porque você está morto. Porque a cada dia você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não importa o que o mundo diga, eu já abri mão dos meus direitos, já abri mão dos meus sonhos, abri mão de tudo isso para a glória do Senhor. Quem está no chão, irmão, não cai. Lindinho, né? Para repetir, né? Quem está no chão não cai, irmão. Agora, quem busca coisas altivas vive levando banda e cai, e machuca, dói. E deu eco aqui. Versículo 19. Vamos lá. Faltam 3 versículos para acabar. Meu Deus da glória. Passei bastante. Vai lá. 3 versículos. Não, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Está irado? Entrega na mão de Deus. Está irado? Entrega na mão. Não faz o que eu vou entregar para as almas, não é isso não. Entrega na mão de Deus, porque a vingança é do Senhor. Aí tem gente que fala: vou entregar na mão de Deus agora. Você vai colocar na mão de Deus, ninguém escapa, irmão. Na mão de Deus ninguém escapa. Você fica zombando do servo, mas quando você encontrar o rei vai te quebrar. Não, irmão, o nosso rei é outro. O nosso rei é como ovelha muda diante dos tosqueadores. O nosso Deus é o Deus de misericórdia. A vingança do Senhor vai ser dar uma oportunidade, dar uma chance, incomodá-lo quando ele estiver à noite dormindo lá, ó. Ele fica: gente, o que eu fiz com fulano? O que eu fiz com fulano? Ai, eu não dei o dinheiro do meu empregado, eu enganei meu empregado. O Senhor vai incomodá-lo à noite. Deixa que Deus julga. E pessoas assim às vezes acabam se convertendo e vindo para a igreja louvar a Deus com você. Versículo 20, vamos lá. Portanto é porque ele está dizendo antes, né? O que eu falei antes, diante de tudo que eu falei, ele fecha assim: diante de tudo que eu falei, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça.
ele vai ficar incomodado, meu amigo. E o mesmo espírito que te incomodou quando você estava lá na corimba, quando você estava lá na cachaça, quando você estava lá no adultério, quando você estava lá no mundo, quando você estava adorando os outros ídolos, quando você estava lá, sei lá, longe do Senhor, o mesmo espírito que te incomodou vai incomodar essa pessoa, vai operar nessa pessoa. Então deixa que Deus trata com essa pessoa. E 21 termina aqui minha pregação. Versículo 21, coloca lá, Berg. Não te deixes vencer do mal. Paralelo, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Irmão, não desista de fazer o bem, irmão. Tudo que o diabo quer é que você se estoure lá no teu serviço. Aquela pessoa que está no teu calo, aquela pessoa na tua família que ingratidão em cima de ingratidão, em cima de ingratidão. Tudo que o diabo quer, ele aposta que você vai desistir de fazer o bem. Ele aposta que você vai acordar uma dessas manhãs e você não vai dizer: Senhor, hoje eu não vou apresentar meu corpo como um sacrifício vivo. Hoje eu não vou tomar minha cruz. Hoje eu vou em cima daquela pedra. É tudo que o diabo quer. Ele aposta que você não vai conseguir morrer a cada dia. Ele aposta que o velho homem vai sobressair na tua vida. Mas o conselho de Paulo para cada um de nós é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diante de tudo que Paulo falou para a igreja de Roma, talvez haja aplicabilidade de tudo isso na tua vida. Você como igreja aqui no século 21, nós vivemos numa cidade onde as pessoas esperam ver a manifestação dos filhos de Deus. Vivemos numa cidade onde as pessoas esperam ver o bom testemunho de alguém que foi salvo em Cristo Jesus. Pessoas têm vindo para a igreja para ganhar, para crescer, para comer o melhor dessa terra, para ser cabeça e não cauda. E as pessoas não vêm para encontrar um lugar no corpo para servir. Mas a mensagem para você nessa noite é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Feche seus olhos e oremos para terminar. Senhor, obrigado por esse tempo. Falamos bastante coisa. Lemos um capítulo inteiro. Refletimos sobre versículo por versículo do que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para falar para a igreja lá de Roma. Uma igreja distante, que estava no meio de uma cidade que devora a gente, que devora as pessoas, uma cidade que estava em pleno mundanismo, mas uma igreja que precisava morrer a cada dia. Que possamos ser assim, Senhor, olhar esse exemplo do que Paulo falou e tomar isso para a nossa vida, e não apenas ser ouvintes disso, achar isso bonito, mas que ao sair daqui a gente já consiga colocar isso em prática. No ônibus, no trânsito, a gente já coloca isso em prática. Quando chegar em casa com o nosso vizinho, com o nosso parente, com a esposa, com os filhos, a gente já coloca isso em prática. Um amor fervente, um amor que cuida. Senhor, palavras que edificam, que animam. Senhor, muda a nossa vida. Se há alguém aqui que ouviu essas palavras e viu que a sua vida está longe disso, que essa pessoa não se sinta quebrada, mas se sinta animada, porque o Espírito Santo está dentro dela, que ela possa render-se e deixar o Espírito trabalhar. Muito obrigado, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.